Pai, nós oramos mais uma vez, nós, Senhor, declaramos a bênção sobre a vida do Andessuala, te pedimos que o Teu Espírito Santo possa usá-lo poderosamente, Senhor, que o Senhor possa falar através da vida dele de uma forma tremenda e poderosa. Senhor Deus, nós sabemos que os Teus planos, Senhor Deus, eles nunca são frustrados, Senhor Deus, e nós cremos que hoje não será diferente. Aquilo que o Senhor tem para realizar, vai ser realizado aqui neste lugar. Toma o Teu filho nas Tuas mãos, usa ele com palavras de sabedoria, e que o Teu povo possa sair daqui alimentado pela Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Se os irmãos puderem projetar aí o texto do 1 até o 17, nós vamos ler. Para aqueles que estão sem Bíblia, podem acompanhar por aqui. Romanos capítulo 8. Todos encontraram? Amém. E quem não encontrou pode acompanhar por aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou... Desculpe, irmão, vamos ler de novo aqui. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Queridos, esse texto é um texto lindo, maravilhoso, e por muitos tem sido interpretado de uma forma incorreta. E eu mesmo, na minha vida cristã, desde que eu me converti em 2002, por muitos anos eu li esse texto, e esse texto soava para mim, quando eu não entendia a essência dele, quando eu não entendia a totalidade desse texto, soava para mim como um texto super pesado.
Um texto que trazia sobre mim uma grande carga. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Eu queria ilustrar para vocês primeiro, começando a falar do que é andar segundo a carne. Ora, a carne é o nosso corpo. A carne quando a Bíblia trata de carne, ela está tratando dos nossos desejos, das nossas necessidades, das nossas intenções humanas, segundo a nossa vida terrena. E aí eu poderia citar várias coisas e vários desejos que remetem a isso, mas eu tenho certeza que eu não preciso explicar isso daqui para vocês e ficar citando quais são os tipos de coisas que a carne precisa, que a carne deseja. Todos nós conhecemos, e se você não conhecia, quando eu expliquei, você passou a entender o que eu estou falando. A verdade, irmãos, é que todos nós possuímos essa carne, todos nós vivemos nessa carne. Estamos aqui, estamos no mundo, e quando nascemos todos tendendo a fazer as coisas da carne. A Bíblia diz que todos nós, em geral, a humanidade inteira, a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, Paulo descreve, olha, que não existe nenhum que busque a Deus. Não existe nenhum que queira fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que todos nós temos os nossos pés aptos ou rápidos para fazer o mal, que nossa mente maquina o mal. Irmãos, não existe uma verdade mais aplicada do que essa. Aí você olha para o mundo, você olha para o nosso mundo, para o que está acontecendo agora, e o que mais nós ouvimos é o seguinte: o mundo está perdido. O mundo, ultimamente, nós temos visto atrocidades. Eu quero te dizer que a atrocidade nós temos visto desde o Éden. O mundo não está pior. O mundo sempre foi ruim, desde o Éden. Aí você fala assim: nossa, mas nos nossos dias de hoje tem irmão matando irmão. Caim matou Abel. O mundo não está ruim. E outra coisa, nós temos essa mania de achar que ruim é o outro. Que ruim é o outro. Eu quero te dizer que todos nós, na condição humana, somos capazes de cometer qualquer barbaridade. Qualquer uma dessas coisas que nós vemos no mundo, nós somos capazes de cometer. Quando a Bíblia declara que somos maus, irmãos, é porque nós nascemos numa condição de maldade. Quando a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse homem o pecado se estendeu a toda a humanidade. Isso é uma verdade bíblica. E aí você pode pensar assim: então todos os homens vão para o inferno? Todos os homens estão condenados a ir para o inferno? Eu quero que você entenda o seguinte: a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também está no livro de Romanos, Paulo declarou isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você que está me ouvindo hoje, isso pode soar como uma afronta a você, de pensar o seguinte: peraí, esse camarada está dizendo que eu vou para o inferno, é isso que esse camarada está querendo dizer? Olha, você pode pensar assim: eu não sei porquê, se Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, por que eu preciso ir para o inferno? Por que eu vou para o inferno? Na verdade, eu cometi algumas coisas ruins. Isso é o que todos nós pensamos, naturalmente. Eu cometi coisas ruins, mas eu não sou tão ruim não, eu sou bom. Deixa eu te explicar um atributo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é justo. Deus é um Deus amoroso? É? Mas Deus é um Deus justo. E lá em Provérbios capítulo 17 diz o seguinte: que aquele que inocenta o injusto, e tanto aquele que condena o justo, é abominação ao Senhor.
A palavra de Deus declara, Deus declarando, Ele disse: olha, eu não tomarei por justo o injusto, e nem por injusto o justo. Deus declarou isso dele. E aí você pode pensar assim: ah, mas eu não fiz algo tão assim. Se Deus é justo, Ele vai me aliviar. E esses dias eu assisti um filme, e o filme é corajoso. Eu aconselho a todos que estão aqui presentes a assistir esse filme, que ele deu um exemplo muito simples. Eu quero que você pense agora comigo nesse exemplo. Se por um acaso, pense em alguém que você ama muito, sei lá, sua esposa, ou seu filho, ou sua mãe, ou seu irmão. Pense numa pessoa que você ama muito. Se de repente você recebesse um telefonema hoje agora, dizendo que ele tinha sido brutalmente assassinado, depois de horas de tortura, e você recebesse essa terrível notícia, e finalmente a polícia conseguisse encontrar esse ladrão, e no dia do julgamento você vai lá, e o ladrão utiliza a seguinte defesa: olha, eu realmente fiz isso, mas foi a única vez que eu cometi esse mal. Eu era uma pessoa boa e ainda sou. Depois que eu cometi esse mal, eu ainda ajudei muita gente. Eu fiz muita coisa boa na minha vida. Inclusive criei uma ONG e já ajudei milhares de pessoas. E aí eu te pergunto hoje, se esse juiz absolvesse essa pessoa, você acharia o que desse juiz? Que ele é um juiz justo ou que ele é um juiz injusto? Injusto. Deus, Ele não vai condenar um homem pelas coisas boas que ele fez, mas Ele vai condenar um homem pelo mal que ele fez. E uma coisa boa não apaga o mal. Apaga? Apagou no caso desse exemplo que eu te dei, um exemplo bem chocante, mas é um exemplo que ilustra. Olha, quando você peca contra Deus, a sentença para esse ato está descrita na lei de Deus. E a sentença para ele é a morte eterna. E aí você pode estar me perguntando assim: olha, o que eu preciso e o que eu posso fazer para me livrar dessa condenação? O que eu preciso fazer? Será que eu preciso ser mais... existe mais bom? Existe essa palavra? Mais melhor de bom? Eu preciso ser mais melhor de bom? O que eu preciso fazer? Será que eu tenho que agora virar crente para ficar livre disso? Ou eu tenho que acender uma vela de 7 dias na minha casa todos os dias? Ou o que eu devo fazer? Será que eu devo praticar mais caridade? Olha, deixa eu te dizer uma coisa: não existe absolutamente nada que você possa fazer, porque Deus não pode inocentar um injusto. Aí nós vamos aqui para Romanos capítulo 8, no versículo 1 que nós lemos, que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus pode ir contra a sua palavra? Deus pode ir contra a sua palavra? Não. Então como é que Deus tem inocentado alguns e acusado outros? Como Deus tem inocentado alguns que estão em Cristo Jesus e liberado e condenado outros? A resposta, meu irmão, é o seguinte: a justiça de Deus deve ser cumprida, e ela foi cumprida. A palavra de Deus diz que Jesus, Deus olhando a humanidade, todos estavam condenados. Deus olhando a humanidade, e não havendo nada que a humanidade pudesse fazer, a palavra de Deus diz que Ele providenciou para si um cordeiro. Deus enviou o seu próprio Filho, é isso que esse texto está dizendo, se você ler com cuidado. Enviou o seu próprio Filho para se fazer pecado e pagar o preço que eu e você deveríamos pagar eternamente. E a palavra de Deus diz que vem Jesus, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E como um cordeiro levado ao matadouro, mudo, ele sofreu tudo o que deveria sofrer. Pagou o nosso pecado, o nosso preço foi pago. A palavra de Deus diz que
toda acusação que era contra nós estava sobre ele. A palavra de Deus diz que ele pagou toda a dívida, rasgou a cédula que era contra nós, aquilo que nos condenava, rasgou a cédula, cravou na cruz e despojou principados e potestades. E aí você deve estar pensando, bom, então Jesus morreu por todos? Morreu por todos. E o que eu preciso fazer para receber esse perdão? Porque o perdão está ali. Vocês entendem que o perdão está disponível? Vocês entendem isso? Que Jesus já pagou? Você crê no que eu acabei de te dizer? Que Jesus pagou todo o preço de todo o pecado? Está disponível. O que você precisa fazer? Uma vez um camarada ficou preocupado com isso. Conta a história que Paulo estava na prisão, e aí depois de ter sofrido açoites e já era muito tarde, Paulo começou a louvar, a cadeia abriu e um homem tentou se matar porque achou que os presos tinham fugido todos, e esse homem guardava ali as celas. E aí ele pensou em se matar, e Paulo falou: olha, não faça isso, estamos todos aqui. Ele fez a pergunta para Paulo, que talvez você esteja fazendo na sua cabeça agora: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo responde para aquele homem: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí a palavra de Deus diz o seguinte: como crerão se não há quem pregue? Você está ouvindo hoje, nessa noite, a mensagem que você precisa ouvir: que Jesus, que todos os homens merecem pagar pelos seus pecados, e o preço a ser pago é a morte eterna, mas que Jesus veio, morreu no seu lugar, pagou o preço que você deveria pagar, e tudo que você precisa fazer é crer nisso que eu estou te dizendo agora. A palavra de Deus diz que a salvação vem pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, única e exclusivamente pela fé, e não tem mais. É pela fé mais. E agora a gente entra um pouquinho mais profundo aqui nesse texto. Como eu disse, esse texto tem sido interpretado de forma incorreta e tem trazido um peso muito grande, porque Jesus virou para a multidão e disse o seguinte: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome sobre ti o meu jugo, que é suave, aliás, o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave. E muitos se convertem e experimentam essa maravilha. Eu quero que você volte a pensar agora em quando você se converteu, quando você se sentiu perdoado, quando você descobriu que era filho de Deus, a alegria que invadiu o seu coração, a vontade incondicional de servir-se a Deus por gratidão, a vontade de levar todo mundo a esse conhecimento, porque foi uma coisa maravilhosa que você experimentou. E todos nós que nos convertemos, que tivemos um encontro, na verdade, todos que se dizem cristão, tem que haver conversão, independente se nasceu no Evangelho. Há um momento de conversão na vida daqueles que nascem no Evangelho. Então, eu quero que você se lembre dessa época em que a gratidão invadia o seu coração, que você se sentia perdoado, livre, feliz. E aí, aos poucos na sua caminhada, você encontra alguns tipos de pregação, ou alguns tipos de texto que, quando não são interpretados com o Espírito Santo, ou quando são utilizados textos isolados, te trazem um grande fardo, um jugo pesado sobre a sua vida. Porque acreditam no seguinte: olha, Jesus pagou todo o preço, todo o pecado, tudo aquilo. A palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos, Deus esquece e joga longe os nossos pecados e fica no mar do esquecimento. E a gente acredita o seguinte: bom, daqui para trás todos os meus pecados estão perdoados, e os pecados que você comete depois
de ter aceitado Jesus. E quando nós lemos um texto desse, as pessoas utilizam esse texto para dizer o seguinte: olha, aquele que vive segundo a carne e vive pecando e que faz isso, e começa a citar algumas situações, que você, namorada, que ficou atrás do muro com seu namorado, você, irmã, que chamou outra para conversar na sua casa e ficou falando mal do irmão, e começa a citar um monte de coisa. Os jovens estão rindo ali. E começa a citar um monte de coisa, um monte de pecado, que eu vou te dizer que muitos de nós cometemos dia após dia. É capaz de, no caminho para cá, você ter pecado. É capaz de, depois que você chegou aqui na igreja, você ter pecado. Você pecou ontem, você talvez pecou antes de ontem. E aí, irmãos? E aí, será que estamos andando segundo a carne? Será o que tem acontecido com aquela alegria, com aquela liberdade que eu senti em Cristo Jesus? Sabe por quê? Porque a imagem que eu tinha era o seguinte: eu me converti, agora eu não peco mais. E aí eu ia e pecava. E eu via ainda esse tipo de pregação, nesses tipos de texto, e me sentia: meu Deus, eu preciso reconquistar o amor de Deus na minha vida. Como se Deus, Ele se converteu, meu filhinho, vem cá. E aí você pega contra Deus, Ele te joga longe assim, vai lá, quando você estiver melhor, você me procura. Como se Deus estivesse te amando e daqui a pouco te rejeitando pelo seu pecado. Como se a partir do momento em que você peca, você você perdeu todas as bênçãos, todas as promessas de Deus na sua vida, e agora depende de mim. Antes foi Jesus, agora eu preciso reconquistar o Pai. Então agora eu tenho que fazer, eu preciso fazer para reconquistar o direito de pelo menos dar um glória a Deus na igreja. Muitas vezes quando pecamos a gente não tem nem mais coragem de adorar e louvar a Deus, e ficamos, e passa a Santa Ceia e você: não, hoje eu não vou tomar não, hoje eu não vou não, hoje eu não quero. Como se Deus estabelecesse um período de perdão. Olha, para fofoca você só precisa se arrepender e no dia seguinte você pode tomar a Santa Ceia. Mas se você olhou uma coisa na internet que não era para olhar, você tem que ficar 3 meses pelo menos para receber o perdão. Como se existisse esse tipo de coisa. Ei, deixa eu te falar o que é a liberdade cristã. Quando você vai para essa linha de pensamento, irmãos, quando você vai para essa linha de pensamento, a sua mente já não mais está focada no alvo, ela está focada em não pecar. É igual aquela pessoa que quer largar a bebida e passa o dia 24 horas. Eu não posso beber, eu não posso beber, eu não posso beber. Ela está pensando em bebida 24 horas por dia. Eu não posso beber, eu não posso beber, eu não posso beber. Ela está se tentando a si mesma. Daqui a pouco ela vai e bebe. Eu não posso pecar, meu Deus do céu. Não posso mais abrir isso, não. Meu Deus do céu, não posso mais fazer isso. Eu não posso mais fazer isso. 24 horas a vida dessa pessoa é tentando lutar contra o pecado. Deixa eu te dizer, enquanto você estiver tentando lutar contra o pecado, você vai ser vencido pelo pecado. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que você vence o pecado através de Jesus. Você só é liberto através de Jesus. Então, faça como Paulo. Qual é o segredo de Paulo? Olha, ele estava falando exatamente sobre perfeição, sobre andarmos perfeitos, sobre alcançarmos o status de perfeição. Aí Paulo fala assim: olha, não que eu tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo para o alvo. Na hora que você deixar de focar em não pecar e focar em Jesus, Ele vai trazer sobre a sua vida liberdade, vai trazer sobre a sua vida paz, gozo. Você crê nisso, meu irmão? Porque, irmãos, olha,
A palavra de Deus diz, a palavra de Deus não é uma palavra de autoajuda, irmãos. Não é um livrozinho que você compra de autoajuda, que tem falando, olha, respeite o próximo, ajude, porque tudo que você fizer volta para você em benefício. Ah, não sei o que. A Bíblia não é autoajuda, a Bíblia é poder de Deus, meu irmão. Se a Bíblia não trouxer poder de Deus, se não trouxer transformação, irmãos, eu não sei o que estamos fazendo aqui. Eu creio na palavra de Deus como poder de Deus. O que vai transformar a minha vida não é a minha intenção de não pecar, mas é a palavra de Deus que vai me purificando e vai me transformando e vai me deixando melhor a cada dia. É o poder de Deus na minha vida. Olha só o que nós lemos no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei. É pelo Espírito Santo, irmãos, que habita em nós. É o poder de Deus em nossas vidas que vai nos transformando. Enquanto você não entender que é pelo Espírito Santo de Deus, você vai estar lutando uma vida e vai vivendo de fracasso em fracasso. Peca hoje como se fosse a Associação dos Pecadores Anônimos. Tem 33 dias que eu não peco. Oh, glória a Deus, eu estou aceito por Jesus. Se pecou, eu vou começar do zero de novo. Oh meu Deus, e vai naquela lá confortar sua alma hoje. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. João ou Pedro? Diz assim, mas é capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz, irmãos? Andar na luz é estar com Jesus. Se estamos com Jesus andando na luz, temos comunhão uns com os outros. É importantíssima a comunhão. A comunhão não é o que você tem que fazer. Andar na luz é ter comunhão. Se andamos na luz, a consequência disso é que temos comunhão uns com os outros. E por causa disso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse verbo nos purifica está no presente contínuo. Nos purifica é agora, é depois, daqui um segundo, e é contínuo, irmão. Nós estamos o tempo todo sendo lavados pelo sangue de Jesus enquanto estamos na luz. É por isso que o apóstolo declara o seguinte: filhinhos, eu falo essas coisas para que não pequeis, mas se pecarem, temos um advogado que é justo para nos perdoar. Irmãos, o Evangelho é uma coisa maravilhosa, irmãos. O Evangelho não mudou do dia que você se converteu para cá, não. Você que tem acreditado em muitas coisas que Satanás tem colocado diante dos seus olhos, o Evangelho continua maravilhoso. O Pai continua te amando, independente do que você faz. Deus te amava quando você era inimigo de Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos amou enquanto éramos inimigos de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz sabendo que você viveria essa vida de pecado até o momento em que você se converteu. E depois da sua conversão, Deus sabia também que você ia pecar. E Deus te ama incondicionalmente. Sabe por quê? Deus não te vê mais como você era o Andessuala pecador, a Beth pecadora, o Sérgio pecador. A palavra de Deus diz que Deus olha através de Jesus para nós. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único que entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, e Deus olhava Israel através do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote estava do jeito que Deus queria, todo o povo de Israel recebia o perdão de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, que se apresenta diante de Deus uma vez por todas. Jesus não precisa, Deus fala, pecou de novo, deixa eu ir lá. Pai, não é assim. A palavra de Deus diz que Ele se apresentou de uma vez por todas, para sempre, e foi aceito por Deus. Eu quero te dizer que Deus te ama, não pelo que você pode fazer,
mas Deus te ama porque Ele te ama. A palavra de Deus diz que nós amamos a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Deus nos ama incondicionalmente, independente do que você vai fazer. Então, irmãos, olha, eu acredito nessa palavra aqui. E quando nós pregamos esse tipo de palavra, as pessoas não têm argumento contra ela, porque essa é a palavra de verdade. Essa é a palavra da verdade. Podem até tentar argumentar, mas aí a gente vai no estudo profundo. Isso é a graça de Deus, irmãos. A salvação é pela graça e mais nada. Aí tem pessoas que falam assim: tudo bem, irmão, o que você está falando é verdade, mas não pode falar isso para todo mundo não, irmão. É ou não é verdade? Acontece isso ou não acontece? Não pode falar isso para todo mundo não, porque se eu prego isso lá na minha igreja, rapaz, se eu falar que Deus perdoa os pecados, até que aqueles que eles vão cometer depois que eles são, que Deus vai continuar amando, que os pecados estão sendo purificados 24 horas por dia, se eu prego isso, o povo vai querer sair pegando. Então agora pode? Então agora eu vou. Deixa eu te falar, irmãos, mais uma vez eu volto. A palavra de Deus é poder, irmãos. A palavra de Deus é poder, e Jesus declarou isso. E eu creio cegamente nessa palavra, que diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra tem sido pregada dia após dia na nossa igreja, irmãos. E ao contrário das pessoas saírem pecando, nós temos colhido frutos de santificação, porque a verdade nos santifica. Irmãos, você quando se converteu e era novo convertido, deixa eu te perguntar, você fazia as coisas para não ir para o inferno, ou você fazia por gratidão, por já ter sido aceito? Eu quero te dizer, você vai viver muito mais feliz, gozando a paz de Deus, sabendo que Jesus perdoa todos os seus pecados, ou com o fardo de que eu não posso pecar, eu não posso pecar, não posso pecar. Como que você quer viver o Evangelho? Como que você quer ter um relacionamento com Deus? Um relacionamento de um pai carrasco, que está só esperando o momento de você pecar para te lançar fora? Ou o pai que te ama, independente dos seus erros e defeitos? Por quê? Porque os seus erros e defeitos já foram todos pagos por Jesus no Calvário. Eu te pergunto hoje, como é que você quer viver sua vida cristã? E aí quando nós lemos esse texto, entendendo isso, nós fazemos o que Paulo descreve nesse texto. Nós descansamos, porque sabemos que quem vai operar o milagre em nós é Deus. Paulo, ele declara aqui nesse texto em que nós lemos: olha, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas vocês agora não têm somente a carne, mas tem também o Espírito Santo de Deus, que vos vivifica, que vive. E aí depois ele fala: o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, há também de vivificar os vossos corpos. Nós somos santificados por Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não porque devemos fazer. Paulo está descrevendo aquele que não tem Jesus e aquele que tem Jesus. Aquele que não tem pode até fazer um esforço tremendo, mas não consegue. Mas aquele que tem Jesus consegue, não por seus méritos, não por seus esforços. Isso não quer dizer que quando você conseguir, existem coisas que Deus faz assim, ó. Eu já contei isso, eu era pagodeiro. O irmão Alencar, eu estava contando sexta-feira para ele lá na casa dele. Eu era pagodeiro, irmãos. Eu gostava do pagode. Quando eu me converti, assim que eu me converti, os meus colegas me ligaram lá em casa: ei, vamos para o pagode? Ninguém tinha me dito que não podia ir para pagode. Eu também não estou proibindo ninguém aqui para pagode. Eu estou dizendo, eu não quero influenciar a decisão de ninguém. Mas eu falei: vamos. Ué, vamos, vou lá, beber uma cervejinha, normal, nada a ver. Fui para o pagode. Cheguei no pagode, não quero beber não, vou tomar um Guaraná. Comprei um Guaranazinho, todo mundo bebendo. Aí começa aquelas brincadeiras de amigo. Quem já foi do mundo sabe. Ih, olha lá, vai tomar Guaraná, não sei o que, vou tomar Guaraná. E estou tomando Guaraná, e o pagode rolando lá, e não sei o que, e eu
Irmãos, eu só conseguia lembrar da alegria que eu senti na igreja, da satisfação de estar louvando a Deus com aquela orquestra lá do Guaraú, daquela alegria de ter sido aceito por Deus. Eu só conseguia me lembrar, eu não conseguia nem me concentrar no pagode. Aquilo que antes me trazia alegria já estava sendo fardo, porque eu estava cansado, porque não tem lugar para sentar. E aí eu já estava de saco cheio com aquilo. Chegou no final, eu falei: olha, não precisa mais me chamar para pagode não, porque eu não vou. Aí começou: virou crente, não sei o quê. Aos poucos foram se afastando de mim, porque isso é um processo natural. Jesus disse que isso iria acontecer. E aí aos poucos foram. Mas irmãos, Deus tirou assim, ó, eu não precisei fazer esforço. Ai meu Deus do céu, eu preciso. Mas eu quero te dizer que existem coisas que foram um pouco mais difíceis de saírem da minha vida e perduraram por algum tempo. Eu posso citar um deles aqui, ninguém vai me crucificar por isso não, porque ninguém pode me acusar de mais nada, porque a palavra de Deus declara isso. Mas demorou um tempo para eu deixar de mentir, por exemplo, que é uma coisa que todos fazem. Ah, mas a mentirinha boa, não tem problema não. Não existe mentirinha e mentidão. Mentirona. Mentira é mentira. E demorou um pouco para eu deixar de mentir. E não é o mentir bobinho, não. Eu mentir mesmo, de querer esconder as coisas, de não falar a verdade, de contar outra coisa. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Mas eu era o filho do diabo porque eu estava mentindo? Não. Mas confiando em Deus, aos poucos, irmãos, a vida do crente deve ser uma constante crescente. É graça sobre graça. Ele peca, mas vem a graça de Deus, vem o sangue de Jesus e continua purificando. Ele está errando, tá? Vem a palavra de Deus e limpa os seus pés, vai te melhorando. A vida do crente tem que ser uma constante subida. Constante eu não digo, porque às vezes, vamos dizer, um degrau. Às vezes ele permanece um tempo ali, e às vezes de vez em quando ele pode até dar uma caidinha, mas no geral, você olha para o fulano e fala assim: ai, agora é crente, é? Vamos ver quanto tempo vai durar essa crentice dele. Mas o camarada que se converteu passa ano após ano, ele vai falando: ah, duvida, agora você vai ver, olha lá, fica todo mundo com o olho desse tamanho em cima da sua vida. E aí você vai passando, e vai crescendo até o ponto que a pessoa tem que ver na sua vida e dizer assim: olha, realmente ele está mudado. Realmente a vida dele foi transformada pelo poder de Deus. E as pessoas começam. Eu me converti através do testemunho da minha mãe. Enquanto ela ficava falando de Jesus para mim, eu falei: mãe, eu tenho a minha religião, você tem a sua. Se você continuar falando disso, eu não venho mais na sua casa. E aí minha mãe calou a boca, não pregava mais. E eu ficava pensando: rapaz, se Deus está alegre com alguém, deve ser com a minha mãe. Porque ela vai na igreja quase todos os dias, não escuta mais qualquer tipo de música. Quando ela vai escutar uma música, é uma música que louva a Deus. Quando ela vai falar, ela fala de Deus. Se Deus está feliz com alguém, Ele está feliz com a minha mãe. Eu quero isso para a minha vida também. Comecei a observar a minha mãe. Irmãos, a vida do crente é uma vida que só vai melhorando, porque a palavra de Deus nos garante isso. Nós começamos como bebezinhos, errando o tempo todo, fazendo coisa, mas à medida, por isso que a palavra de Deus diz: o que pode nos fazer melhorar, irmãos? A palavra de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor, porque é um processo, nunca termina. E à medida que você conhece mais, você vai se melhorando. À medida que você conhece mais, você vai ganhando em estatura espiritual, e você vai melhorando. Isso não tem nada a ver com ser mais salvo ou menos salvo, ou ter mais poder ou menos poder. Isso fala só de crescimento espiritual. Quanto mais você conhece, e quanto mais você conhece, mais você quer conhecer, mais você quer conhecer. Isso é viver uma vida cristã, e não uma vida de peso, de condenação, porque eu tenho que fazer, porque senão vou para o inferno, de temor. É isso que a palavra de Deus: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Esse Deus amoroso, esse Deus que nos ama incondicionalmente, nos deu o Espírito Santo
para testificar que somos filhos dele. Quer experimentar isso? Aceita esse sacrifício de Jesus na sua vida nessa noite. Se você já aceitou, peça ao Espírito Santo de Deus que continue o processo na sua vida, que é um processo contínuo, que é um processo de paz, de gozo, e não um processo de condenação. Eu demorei muitos anos para viver o que eu estou vivendo hoje, irmãos, e continuo dizendo, igual Paulo, não que eu já tenha alcançado o que eu quero alcançar, mas as coisas que para trás ficam para trás, e eu prossigo, seguindo adiante. Deus coloca todos os dias coisas novas diante de você, e o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Aleluia. Se coloque de pé, meu irmão. Eu queria perguntar se nessa noite aqui, e mais uma vez, não estamos falando aqui de religião, porque o que mais Jesus combateu quando ele veio na terra foram os religiosos. Mas eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que sente o peso do pecado, que entendeu que Deus é justo e a sua justiça deve ser cumprida, e entendeu também que Jesus cumpriu essa justiça. E se você quiser nessa noite receber o perdão e entender o que é essa paz que eu estou dizendo para você, que muitos aqui já sentiram, entender o que é ser aceito e receber o Espírito de Deus que vai testificar: olha, a partir de agora você está salvo, perdoado. Se você quer sentir isso, eu quero te convidar a levantar a mão nessa noite. Olha, eu quero receber nessa noite, amém. Temos uma mão levantada ali. Irmãos, o Evangelho de Deus é poder, e nessa noite você vai sentir isso que eu estou te dizendo. Eu queria te convidar para vir aqui à frente. Mais alguém, meu irmão? Se tem alguém acompanhando ele, vem alguém aqui. Amém. Glória a Deus. Se tiver mais alguém que quer receber nessa noite esse perdão e entender por que as pessoas mudam tanto, mas não é um mudar que traz angústia, traz dor, traz sofrimento. Pelo contrário, é uma mudança que traz liberdade, traz gozo, paz. Quero te dizer que nessa noite, sabe o que a Bíblia diz que está acontecendo nessa noite? Uma festa no céu por sua causa. A Bíblia diz que os anjos estão celebrando com o Pai. E Deus te ama tanto quanto amou qualquer outra pessoa desse mundo. E nessa noite você está recebendo o perdão de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: que Jesus está à porta batendo. Aquele que abrir o seu coração, ele entraria e faria morada. A partir de hoje Deus mora dentro de você. E creia que tudo que foi ministrado de bênção, de maravilha, de glória, é para a sua vida nessa noite, e vai ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Aqueles que estavam vivendo uma vida aquém, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e entenda o perdão de Deus na sua vida. Eu queria pedir que o pastor Marcelo orasse por ele, enquanto eu dou um abraço ali nele, ora junto dele ali. Estenda sua mão aqui para frente, em nome de Jesus. Tiago é uma bênção. Ele está vindo, está acompanhando a André, que é sua esposa, e a gente crê que Deus tem feito um processo lindo na vida desse casal. Na quarta-feira nós conversávamos com a André e com o Tiago, abençoávamos a vida deles. Muitas outras bênçãos virão. Daqui a alguns dias a gente vai ter aí, em nome de Jesus, neném, vamos ter muita bênção. Mas nesse momento Tiago faz uma decisão, e toma uma decisão de entregar o seu coração por completo para Jesus. Não é uma questão de religião, é uma questão de aceitar quem pode mudar a nossa vida e declarar o senhorio dessa pessoa que é Jesus. Eu quero que você estenda a mão e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, nós abençoamos a vida do Tiago, Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos, Pai, porque ele nessa noite entende que só em Cristo Jesus que nós podemos ser justificados, podemos ser limpos, podemos ser purificados, podemos ser regenerados de tudo aquilo, Senhor Deus, que nos afeta, Senhor. Podemos ter essa comunhão restaurada contigo, Pai. O que eu quero te pedir é que o Senhor possa, nesse instante, Senhor,
mudar a vida dele completamente, Senhor. Como o Senhor já tem falado, como o Senhor já tem ministrado de uma forma especial sobre a vida dele, sobre a vida da Andréia, sobre esse casal. Senhor, nós te pedimos que esse processo seja um processo contínuo, como a Andersuala declarou aqui. Senhor, que a cada dia ele possa te conhecer mais, possa entender melhor os teus planos para a vida dele, Senhor. E possa entender que aos pés de Jesus, nenhum fardo fica sobre nós, nenhum jugo que seja pesado e que seja um jugo que não é o jugo de Jesus pode estar sobre os nossos ombros. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Ele te aceita, Senhor Deus, e confirma essa aliança contigo, Senhor. Da mesma forma, a tua palavra declara que todos aqueles quantos te receberam, Senhor Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós oramos e nós abençoamos a vida dele. Abençoamos essa família nessa noite, cobrimos com toda sorte de bênçãos, Pai. Senhor, em tudo aquilo que está no coração deles, Pai, nós declaramos, Pai, no teu tempo, no tempo de Deus, no tempo do Senhor se cumprirá. Nós te louvamos, Pai, porque a festa dos céus. Nós te agradecemos pela vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém. Diga glória a Deus. E não mais que as trevas vivem e nos tentem separar, Com os nossos olhos, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. eu sei que foi pagar o alto preço. Sei que foi pago um alto preço, Diga isso para o seu irmão, para que contigo eu fosse um. para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, ele pensava em mim. ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, Para que contigo
chave. Na realidade não é o Bruno, é Bruno e Naira. Faltam poucos dias para vocês se casarem, mas nós já olhamos como uma família. Vem cá você também. Nessa última oração, abençoamos a chave desse veículo novo. Oramos pelos contratos que estão sendo fechados. E despedimos cada um em paz para casa, pela bênção do Senhor, com a graça de Deus. Amém. Estenda suas mãos, irmãos, em direção aqui ao altar. Querido Deus, já terminado este culto, nós queremos te apresentar os teus filhos, este casal de jovens, membros da igreja, que tem sido alvo das tuas bênçãos a cada dia. E, Senhor, eles estão trazendo nas suas mãos a chave do veículo que tens dado a eles. E pedimos que tu abençoe este veículo. Senhor, abençoa o casal que dirige, que conduz este veículo. Senhor, dá-lhes graça, que a tua bênção esteja sobre eles, que este veículo esteja protegido, Senhor, contra os acidentes, contra os furtos, contra os maleantes, contra todos os males, e que seja sempre um instrumento de bênçãos para o casal. Senhor, dirige os passos dos teus filhos, que eles sejam fiéis a ti cada dia, meu Pai. Cuida deles como a menina dos teus olhos, em o nome de Jesus. Amém e amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Vai na paz, dê um abraço no seu irmão, celebre essa nova vida em Cristo Jesus e louve a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Amém? Vai na paz, meu irmão, em nome de Jesus.